Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Exemplo de fé. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faça a chama arder neste mundo.
possa ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Como eu conheci a história de um pastor em Jerusalém, que quebrou a perna da sua ovelha, e disseram: ora, pastor cruel, por que você quebrou a perna da ovelha? Disse: bem, ela não agia como se me amasse. Por isso pensei em quebrar sua perna, para que depois eu tivesse que lhe dar atenção especial e que assim ela me amasse a partir de então. Às vezes, Deus tem que colocá-lo de cama com uma enfermidade que o médico diz que você vai morrer. Deus poderia dar-lhe tratamento especial para você amá-lo um pouquinho mais. Isso mesmo. Qualquer tanto
de amor que tenhamos a Deus ainda é pouco em relação ao seu amor para conosco. E alguns através das águas, outros através de inundações, alguns através de provas dificultosas, mas todos através do sangue. Jesus guia sua igreja. A maneira que Deus usa, Deus faz as coisas, Ele deixa você chegar até o último momento, então mostra para você o que Ele pode fazer a respeito do assunto. Ele gosta demais de fazer isso. Ele gosta demais de surpreender o seu povo. Ele gosta de surpresas. É como aquele esposo que gosta de surpreender a sua esposa com presentes daquilo que ela não estava pedindo, não estava pendurando no seu colarinho por causa daquilo, e de repente ele chega com aquilo como uma grande surpresa para ela. Às vezes é uma coisa pequena, simples, mas se torna tão importante, porque aquilo mostra que ele se lembra dela. Deus faz isto. Ele nos dá grandes coisas e pequenas também. Muitas bênçãos que nós não temos orado, pedido a Ele por elas. E de repente estamos recebendo sempre uma novidade. O oxigênio tornou-se uma coisa tão comum e natural, mas na verdade é uma prova do cuidado de Deus para com a humanidade. Muito embora o homem esteja poluindo o oxigênio, queimando o ozônio, o sol está se tornando mais quente, destruindo a natureza, mas Deus faz prevalecer as suas leis, e somente o homem pode pervertê-las para o seu próprio fim. Mas não vá dizer que é Deus castigando o homem, porque o ímpio por si se destrói, diz a Bíblia. Mas o Senhor continua dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Você sabe que Davi carregava uma capanga, na nossa linguagem, um alforje, e ali ele tinha mel, e quando suas ovelhas estavam carecendo de cálcio, ele passava mel na rocha, e elas então iam lamber a rocha, e assim obtinham o cálcio da rocha, da pedra. Então ele diz: tem gosto de mel na rocha. Nela você encontra tudo que sua alma precisa. Ele adocica o Evangelho, o Calvário fica adocicado. É certo? Deus proveu uma maneira muito amarga de adocicar a vida. Quando você confronta com uma das águas amargas, ou alguma outra coisa assim, há uma árvore hoje à noite, espiritualmente falando, pendurada no Gólgota, ou no mundo, hoje à noite, que adocicará qualquer água amarga a qual você seja dirigido. Isso mesmo, Calvário adocicará qualquer experiência. Pode ser tão amarga quanto for, o Calvário adocica até mesmo a morte numa fogueira. Você pode pensar que se
a gente fosse ser queimado, a gente seria queimado. E não demora muito tempo, a pessoa entra em coma, desmaia, perde os sentidos e não sente mais nada. E a sua alma vai deixando o seu corpo completamente adocicada. Muitas vezes chegamos a situações difíceis e queremos saber como. Às vezes eu fecho os meus olhos e penso, além no Gólgota, onde meu Redentor sangrou e morreu para me dar vida, então minha prova parece ser tão pequena, ela diminui tanto, mas quando eu me afasto disso, ela é tão grande, ela se torna insuportável. Aprendi o caminho do Gólgota, porque ali as minhas provas desaparecem. Eu sempre faço isto, simplesmente jogo de lado todas as provas, procuro ignorá-las, ficar indiferente às mesmas. Então, o que acontece? Isso se torna doce. Jamais a ovelha lamberia a rocha calcária, se não fora o mel. Uma vez adocicada, ela busca aquilo para satisfazer o seu paladar, mas na verdade ela está assimilando coisas que ela de fato necessita em seu organismo, em seus ossos. Às vezes Deus adocica um culto com a visita do Espírito Santo, com a manifestação do Espírito, e adoça tanto o seu coração, que você perdoa todas as dívidas. Que você diz, perdoa as minhas dívidas, assim como perdoo os meus devedores. Porque você fica com o coração tão adocicado, e essa amargura desse semblante caído, e essa natureza arrepiada, fica branda, fica amável, fica dócil e educada. É completamente diferente a vida junto de uma pessoa que adocica a sua alma, o seu coração, no Gólgota, no Calvário. O sangue de Jesus é doce para a alma, como o mel é doce para a ovelha. Isso adocica toda experiência que já tive, por mais amarga que tenha sido. Ruth, Boaz, adocicaram a amargura de Noemi. E aquilo para Noemi não significava mais um calvário, mas sim um céu. Ele sempre adocica quando chego às minhas águas de Mara, que quer dizer amargura. Ela, Noemi, disse, não me chame mais de Noemi, mas sim de Mara, porque a minha vida é amarga. Mas logo ela sabia o que dizer, como instruir a Ruth. Descansa, Ruth, porque o homem não terá descanso enquanto não te redimir. E aí então nós encontramos que uma vez Ruth descansando, recompensada, significava doçura para Noemi. Que coisa! Você já sentiu isso? Que quando o seu filho para de gemer, que a febre vai embora,
aquilo significa um sono tranquilo para você? Que seu marido para de suar e de gemer com aquela dor terrível, com aquela febre horrível, logo você também descansa, adocica os seus sentimentos por ele. O mesmo acontece quando a esposa está gemendo amargamente e que aquilo vai cessando, 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 até que dorme. Então, o seu alívio adocica a sua alma e você também dorme descansado. Isto sim é aquilo que Davi disse: em paz me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deitei, acordei, porque o Senhor me sustentou, adocicou o meu sono, eu me relaxei e descansei. Estava muito deprimido, a pressão é muito forte, mas descansei no Gólgota e voltei a sorrir. Isso realmente mostra que Deus tem nos dado um coração segundo Ele, que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não teme mal algum, porque Ele está conosco. Ele está tão neste coração, na hora da amargura, da tempestade, o quanto Ele estava dentro do barco com os discípulos, na hora em que o mar estava revolto. Pavor, angústia, medo, tremor, ondas como nunca tinham visto. Homens acostumados, criados no mar, completamente assombrados. Mas como o mar ficou doce, quando ele, doçura da rocha, levantou o seu braço e disse: aquieta-te, mar. Que doce, vós tem o Senhor. Na hora que Ele manda o mar parar. Afinal, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E nada do que foi criado sem Ele. Por fim, Ele é o Criador. Deus abençoe. Deus te abençoou. Deus te curou. Deus adocicou o seu humor. A sua fé, a sua dor está adocicada. Rocha, mel na rocha, no Gólgota. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus,